Quero dar uns recados breves aqui, né? O primeiro dele, reforçando isso que a pastora Kátia já falou, nós estamos aqui, a igreja está todos os dias ficando aqui aberto, o templo, né? Das 20 às 21h30. Aberta para que você possa vir aqui fazer a sua oração, ter um momento de oração no templo e também para depositar aqui a sua contribuição. Os gasofilácios estarão aqui, ok? Visita nos lares. Agende um horário, né? O pastor Dário pediu para avisar aqui. Se você quer receber uma visita na sua casa, no seu lar, nós pedimos para agendar. Por qual motivo? Porque para não acontecer de chegar lá de surpresa, de repente numa hora imprópria. Então, por uma questão de organização, é interessante que você faça o agendamento. Eu vou falar aqui o celular, você pode anotar aí, vou falar com calma, né? 991 23 15 88. Repetindo, 991 23 15 88. Você pode mandar um WhatsApp, fazer uma ligação. Ok? Vamos lá. Atendimento pastoral, né? Pensando justamente nesse momento difícil que nós estamos enfrentando, talvez você precise aí de um aconselhamento, de um atendimento pastoral, de conversar, abrir o coração, expor alguma situação. Então, o horário de atendimento pastoral foi ampliado. Então, o atendimento pastoral está acontecendo de segunda, quarta e sexta-feira. Guarde esses dias. Segunda, quarta e sexta-feira. Qual o horário? Das 9h30 da manhã às 17h30, aqui no escritório da igreja. Então, nesse período, nessas datas citadas, segunda, quarta e sexta, terá uma pessoa aqui que poderá te fazer o atendimento, né? Então, você precisa agendar o seu horário no mesmo celular que eu falei anteriormente. 17 9 91 23 15 88. É o celular do pastor Dário, esse aí. Então, você liga para ele, manda uma mensagem, agenda um horário para estar aqui recebendo o atendimento pastoral. Amém? Vamos ouvir a palavra, abra o seu coração. Pastor Walter, por favor. A paz do Senhor, igreja, né? Igreja nos lares, né? Creio que Deus está falando conosco nesse tempo, onde Ele quer manifestar algo diferente através das nossas vidas, uma disposição nova, um entendimento mais ampliado do que é ser igreja, né? Não apenas virmos num local, nas reuniões, nos cultos. Eu não vejo a hora de voltar a isso, porque é muito gostoso poder abraçar os irmãos, estarmos juntos, mas eu creio que Deus está usando esse tempo, então não desperdice esse tempo, não fique só, não vejo a hora. Tudo bem, a gente pode não tá assim ansioso para ter a hora de voltarmos para as nossas reuniões, mas aproveite esse tempo, não deixe ele passar, para que Deus fale profundamente ao teu coração e Ele te mostre coisas que Ele ainda não te mostrou nesse tempo. Amém? Então vamos lá, eu quero compartilhar algo que Deus falou comigo um tempo atrás, né, recentemente, e eu estava lendo a palavra do Senhor e Ele foi falando algo comigo e eu quero compartilhar com os irmãos. E eu quero começar lendo o capítulo 1 de Ruth, né? Abra sua Bíblia no livro de Ruth e nós vamos ler esse capítulo inteiro. Ele é curtinho, ele é curto, né? Não é longo. E eu creio que Deus tem algo maravilhoso para falar ao teu coração, amém? A palavra de Deus declara assim, que Ruth 1, verso 1: Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. 3. Morreu Elimeleque,
marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos. Morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado, e enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às 2 noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto. E lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto, de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua cunhada está voltando, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo, que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores irei, aonde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém, e ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa dela. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu: não me chame de Noemi, chame-me de Mara. Mara quer dizer amargo, o significado de Mara é amargo. E ele fala assim: pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Até aí, amém. Senhor, graças damos a Ti, Pai, e nós declaramos o Teu poder se manifestando sobre as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que a nossa mente, o nosso espírito esteja aberto para a Tua palavra, para a essência da Tua palavra. Eu peço a Ti, Senhor, que que não seja a minha palavra, mas seja a Tua palavra sendo manifestada nessa hora, Senhor. A Tua palavra, aquilo que o Senhor quer transmitir para cada pessoa que está nos ouvindo, Senhor. Revela, Pai, a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? É interessante porque quando nós lemos o livro de Juízes, nós lemos o livro de Ruth, mas quando nós lemos o livro de Juízes, vemos o contexto geral do que aconteceu nesta época, ou seja, na época denominada dos juízes. A nação de Israel vivia em um estado completo de apostasia, você vê ali que eles deixavam de servir ao Senhor, iam cultuar outros deuses pagãos, não o único Deus. E ali Deus falava: tá bom, então você fica aí pela tua sorte, faz aí como você quer fazer, mas eu não tenho negócio nisso aí, eu não faço parte dessa história aí. E eles
eram oprimidos pelos inimigos, eles tinham situações terríveis, né? Nós vemos vários relatos, e o livro de Juízes é um livro interessante, porque ele é um livro que, por falta do povo ter uma continuidade, uma geração passar para outra, né? O que era servir ao Senhor, o que era ter o caráter do Senhor sobre a sua vida, né? A lei de Deus, naquela época era a lei, né, do Senhor que estava em vigor. E aí o que acontece? Não que a lei do Senhor deixou de estar em vigor, né? Agora a maneira que isso se manifesta na nossa vida é diferente, é através da graça de Deus. Mas o que acontece ali é que eles, logo que eles recebiam a bênção, eles já afrouxavam, eles já deixavam de servir ao Senhor, e ali eles caíam em desgraça novamente, caíam em desgosto, né? Em desventura novamente. Então, você vê ali um contexto geral da nação de Israel ali, um sobe e desce, né? Uma coisa terrível. Mas depois do livro de Juízes, você tem o livro de Ruth. E o livro de Ruth tem a seguinte declaração: na época dos juízes. Então, ou seja, a história de Ruth, ela não está fora da mesma época em que foi escrito o livro de Juízes. Ela aconteceu, mas olha que interessante, esse livro de Ruth está relatando a história de uma família que tomou uma decisão. Ele saiu do macro, ele saiu de uma visão panorâmica de uma história da nação em toda e focou numa família. Você parou para pensar isso? Que coisa interessante, né? Ou seja, a decisão que eles tiveram foi de sair de Israel devido à fome. Nós lemos lá no início, houve fome, eles pegaram, quer dizer, negócio, vou sair daqui, vou lá para Moabe, vou viver no meio dos moabitas, né? Eu quero declarar algo sobre a tua vida. Os olhos de Deus não estão focados só no macro, Ele está focado na tua vida, Ele está focado na tua família. A gente pode ver um livro de Juízes que fala algo sobre uma nação, mas você vê um livro de Ruth que Deus está tratando especificamente de uma família. E Deus está olhando para você nessa noite, Ele está querendo tocar na tua vida, na tua família nessa noite. Então abre teu coração para o que Deus quer falar, né? Se eu pudesse dar um tema para essa ministração, eu daria assim, voltando para a comunhão da igreja, mesmo não estando reunindo fisicamente, mas voltando para a comunhão da igreja, e ser a igreja que manifesta o propósito de Deus nesse tempo. Nós temos que estar na comunhão da igreja. Muitos têm se desviado, têm saído da comunhão da igreja. Talvez piorou até nesse tempo de pandemia, a pessoa fica em casa, às vezes nem assistiu uma reunião, e eu creio que Deus está falando com você. Se você sintonizou nesse canal de YouTube hoje, você está ouvindo essa palavra, ela é para você. Se você tem levado a tua fé, a tua vida no Senhor de uma maneira, lá Netflix, lá só coisas boas, Deus está falando com você, Ele quer se revelar para você hoje. E pessoas podem estar se desviando, saindo da comunhão com a igreja, não é algo só que se faz num local, mas é algo que se faz em espírito e em verdade. Então Deus está falando comigo, com você nessa noite, né? Aqui nós vemos algumas figuras. Quando Deus, eu estava lendo o livro inteiro, Deus começou a derramar, mas começou a falar muitas coisas ao meu coração, que eu quero compartilhar. E algumas figuras que eu pude perceber nesse texto, eu creio que tem muito mais coisa, mas aquilo que Deus me falou eu quero compartilhar. Israel é uma figura da posição de comunhão da igreja, onde você toma uma posição. Você estar em Israel aqui é uma figura de falar, não, eu estou em comunhão com a igreja, eu sou a igreja, eu faço parte da igreja, eu atuo na igreja, eu recebo dos irmãos que estão em comunhão também comigo, como igreja, né? Você vê uma outra figura que é Moabe. Moabe seria andar segundo o modelo do mundo, é sair dessa comunhão, é ficar no mundo, querer escolher as coisas, né? Talvez se a gente for trazer hoje, estamos lá na pandemia, estamos lá trancados dentro de casa, escolher o Netflix, escolher a comedice, a bebedice, o que for, ou os prazeres apenas. Não estou falando que você não pode desfrutar das coisas boas, a gente pode, mas não podemos se distanciar do trono da graça.
não podemos nos distanciar da presença do Senhor, da comunhão da igreja, de estar falando com os irmãos, orando uns pelos outros, momentos de oração, intercedendo por este momento. A nação precisa de intercessão, precisamos nos ajoelhar, precisamos nos prostrar na presença do Senhor. E eu vou te falar um negócio, é mais fácil a gente fisicamente colocar nossos joelhos no chão do que Deus olhar para nós e ver uma figura prostrada, mesmo você estando em pé. Então, entenda isso. Outra figura, Noemi, figura da pessoa que se desvia do caminho de Deus, que falou, a primeira luta, vai ter fome, está tendo uma fome, e pega e vai embora, desiste, desvia. O pastor falou assim, o pastor deixou de me ligar, aí desvia. Noemi é essa figura, né? Ruth, figura dos irmãos ou da igreja que não abandona aquele que Deus o encarregou para interceder, por aquele que se desviou. Eu quero te falar algo, será que Deus tem falado para você que você tem que estar orando por alguém e você já esqueceu? Alguém que se desviou, alguém que saiu da presença do Senhor, Deus falou, ora, intercede, não aceite a situação. Ou se teu marido está desviado, será que Deus, eu tenho certeza, eu sou resultado de oração e intercessão da minha esposa. Hoje só estou aqui, podendo, como um homem de Deus, ministrando a palavra de Deus, porque minha esposa, ela se prostrou e ela intercedeu pela minha vida. Boaz, figura de Jesus, o resgatador, o remidor. Então nós vemos essas figuras e eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus me falando, que é algo que, quem toma decisões erradas, primeira coisa, uma decisão errada custa caro. Vira para quem está aí do teu lado assistindo com você, ou se não tem ninguém, fala com você mesmo. Uma decisão errada custa caro. Uma decisão errada custa caro e, além de mais, tem consequências. Tem consequências. Você olha no verso 1 e 2, Elimeleque decidiu, por causa da fome, sair de Israel para viver em Moabe. Aí eu fico pensando, muitos relacionamentos conjugais, eles são meio, assim, tem algumas coisas que precisa pôr no lugar, e eu quero falar com o marido, quero falar com a esposa hoje, né? Quem foi que decidiu, por causa da dificuldade, ir para Moabe? Será que foi Elimeleque ou foi Noemi? Porque tem situações que o homem se abstém de tomar a decisão correta dentro da sua casa, e às vezes a mulher fala, não, nós vamos fazer isso, e ela insiste e ele faz. Entenda bem, a decisão é tua, varão. A responsabilidade é tua, independente do resultado, se for ruim, a responsabilidade é sua. Então busque a decisão correta. Nós devemos ouvir, não estou falando que não deve ouvir a esposa, deve ouvir a esposa, mas a decisão é nossa, como homens, de assumir a responsabilidade. Às vezes a esposa quer tanto, e faz uma pressão, e a gente cede, né? E entenda bem, não estou falando, às vezes é uma mulher de Deus, mas tem momentos que nós erramos, tem momentos que nós fazemos escolhas erradas. Não estou julgando aí que a mulher fala errado, não é isso. Na minha casa, minha esposa já teve intenções, decisões que ela queria que a gente fizesse, que não era certa, muitas certas, algumas erradas, e eu tive que tomar uma posição, não, a decisão é minha, a responsabilidade é minha. E as certas eu falei, opa, é certo. E às vezes eu errei, às vezes ela estava falando certo e não ouvi. Mas a responsabilidade continuou sendo minha. Não é verdade? E é assim que tem que ser. Nós não podemos abrir mão como homens. Esposa, não deixa o teu marido tomar a decisão, não tome o lugar dele. Seja a auxiliadora idônea, que auxilia, que dá a sugestão, que fala, vamos fazer assim, bem, olha só, né? Nós homens recebemos as coisas, as sugestões, né, quando ela vem de uma maneira como sugestão. Quando vem como ordem, vem num tom, pode até não ser ordem, mas quando vem com um tom meio diferente, o homem trava. Né? E no caso comigo é assim. Agora tem outros homens não, que já não vou criar conflito.
Vou fazer só para não ter perturbação na cabeça. Não, está errado. Não é? Nós precisamos aprender, eu mesmo preciso aprender nessa área, de ouvir, mesmo que não seja saber, mesmo que pareça que está suando meio estranho, parar para pensar e ver, mas será que é o certo? Então, vamos decidir em cima disso, amém? Então, ouve isso, Deus está falando com você, marido, Deus está falando com você, esposa, vocês são uma equipe, vocês não é algo separado, vocês são uma só carne, mas cada um precisa cumprir o seu papel, para que esse que é feito de dois, mas se torna um, possa funcionar. E aí você vê quais foram as consequências dessa decisão que eles tomaram. Primeiro, Elimeleque morreu. Ele estava morreu talvez fora, não sei, não vou declarar aqui o que aconteceu, mas eles estavam provavelmente fora daquilo que Deus tinha direcionado para eles. É uma coisa muito diferente quando Deus fala, você vai lá no carnaval e vai evangelizar, ou você vir da tua cabeça, vou no carnaval evangelizar. Porque para você ir, rapaz, lá para aquele meio, você tem que estar muito em Deus. Mas muito, muito mesmo em Deus. Eu, da minha cabeça, eu não tomo uma decisão dessa, só se Deus falar, vai, porque eu estou te respaldando. Elimeleque morreu, lá no verso 3, fala que ele morreu. Aí você vê os filhos, Malom e Quilion, repetiram o erro de tomar uma decisão errada dos pais, casaram-se com mulheres moabitas, porque pela lei, não podia, a lei falava o quê? Não se casa com a estrangeira. Eu não estou nem falando, entenda bem, de repente poderia até se casar, mas se elas de repente servissem ao Senhor, começassem a servir ao Senhor, quantos casamentos a gente vê que são tomados aí, mas eu amo, mas eu amo ela, e como pastor, como conselheiro, como eu e minha esposa já cansamos de atender casais que começaram nessa situação, sem uma direção de Deus, sem ouvir a voz de Deus, e depois se separaram depois de um tempo, agora não amo mais. Nós não podemos brincar com essas coisas, porque são coisas sérias, às vezes envolve filhos, mesmo se não tiver filhos, casamento é uma aliança de sangue, ele não pode ser quebrado, porque quando se quebra, essa decisão errada dá consequência. E aí, você vê no verso 5, morreram os filhos também. Olha só o que se abateu sobre essa família. Morre o chefe da casa, morre os filhos. Não havia como gerar uma nova descendência. A descendência de Elimeleque morreu ali no mundo. Morreu no mundo, com a escolha do mundo. Mas há uma palavra de esperança, porque Deus pode mudar as coisas. É só você tomar a decisão certa hoje. Deus está falando com você, volta para a comunhão da igreja, volta para a presença do Senhor, volta para manifestar o caráter de Cristo na tua vida. E outra consequência, Noemi perdeu a esperança das promessas de Deus se cumprir na sua vida. Olha só, o que ela fala no verso 11, do capítulo 1. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, porque viriam comigo, poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Aqui essa figura de ter filhos é gerar frutos permanentes, frutos que atuem e que tenha ação, que tenha resultado. Ela perdeu a esperança, ela estava dizendo, eu saí da comunhão, eu desviei, e será que eu consigo voltar? Eu acho que eu não tenho mais tempo para mim, eu acho que ninguém mais me dá uma oportunidade. Eu quero te falar, quem dá a oportunidade é Deus, se eu não te der a oportunidade, e você precisa da oportunidade, e você está com o coração voltado para Deus, Ele vai dar a oportunidade, azar vai ser o meu. Então entenda isso, Uma mulher estava desesperançada,
Ela estava, sabe, filhos figura de gerar frutos para Deus. É como se fosse, perdi o ministério. Perdi a promessa que Deus tinha me dado. Deus falou que eu ia servi-lo, que eu ia para as nações, que eu ia fazer isso, aquilo. Aí a pessoa desvia. Aí ela fica desesperançada. É Noemi estava assim, é aquela figura daquele irmão que se perdeu. Foi para o mundo. Tomou uma decisão errada. Cedeu os impulsos das paixões. Sabe, quem cede impulso das paixões, meu irmão, só tem como alvo essa vida. Mas você se esquece que você não é um ser natural, você é um ser espiritual. Você tem uma vida eterna para viver, e você está focando somente na temporal, na vida temporal. Né? Nós ouvimos hoje isso na mensagem, hoje de manhã. Olha só, no verso 12 e 13, o que Noemi fala? Voltem, minhas filhas, eu estou velha demais. Mesmo que se alguém me desse uma oportunidade, eu estou parafraseando aqui, estou trazendo para o dia de hoje, mesmo que, vai que eu volto e eu consiga, sabe, mas não vai dar tempo, para mim passou. É como Noemi está falando, mesmo que eu tivesse um marido agora e gerasse filhos, vocês iam esperar? Eles não iam gerar o resultado, vocês não iam poder esperar o tempo para eles casarem com vocês. É o que Noemi falou. Quantas pessoas que se desviaram, meu irmão, isso aí é uma visão de quem está machucado, de quem foi machucado, mas eu quero te falar, Deus não rejeita ninguém e Ele não machuca ninguém. Deus está te chamando, volta para a minha presença, volta para a comunhão dos santos, da igreja. Porque o Senhor vai fazer você gerar frutos novamente, melhores do que os primeiros, frutos que dão resultado. Outra situação, você vê lá, 19, 21, né, quando eu leio aquele texto, falar o quê? Né, ela está chegando lá, e ela fala assim, prosseguiram pois as duas até Belém, e aí as mulheres em alvoroço falou, será que é Noemi? Perguntaram as mulheres, e ela, não, Deus trouxe a desgraça sobre a minha vida, sabe, aí o culpado passa a ser Deus, das decisões erradas que a gente toma. Fala, eu fui abastado, eu fui de mão cheia, voltei vazio. Ou seja, estava rico, voltei falido. Às vezes a gente toma uma decisão errada, e aí Deus é o culpado. Não, aprende com o erro e volta porque Deus quer fazer coisas maiores ainda, com aquilo que você aprendeu nesse tempo de dificuldade. É assim que ela voltou. Tudo bem, não tem problema, você está machucado, mas volta, toma a decisão de voltar, porque Deus vai te curar, Deus vai te restaurar, Ele vai fazer coisas maiores ainda na tua vida. Segundo ponto, uma decisão correta, mesmo que no momento não mostre resultados, no tempo certo a bênção se manifesta. Decisão correta. E a decisão correta que Noemi tomou foi de voltar atrás. Olha lá no verso 6 do capítulo 1, ela falou, eu vou voltar, eu ouvi falar que lá onde eu congregava, Deus está derramando o seu poder, Deus está falando com as pessoas, Deus está ministrando, Deus está se revelando, eu vou voltar, eu vou parar com essa história de desvio, eu vou parar com essa história de estar no mundo, eu vou voltar, eu ouvi falar. E sabe o que é esse ouvir falar? É alguém que não desistiu e vai mostrar frutos, e essas pessoas que desistiram, elas vão voltar, porque vai ver a tua vida no Senhor. Ruth também, né? Ela tomou uma decisão correta. Se você olha lá, no verso 15, né, em diante, Ruth falou, não insista comigo, eu não vou te deixar. É como se Ruth estivesse falando, não, o quê? Não importa que está difícil, não importa que parece que está tudo perdido, não importa que está falido,
Eu não vou deixar o meu Deus, porque isso é uma situação momentânea, e eu vou aprender algo em que eu vou crescer, e eu vou chegar na posição que Deus determinou para a minha vida, para a tua vida, meu irmão. Ouça isso, ouça o que eu estou te falando agora. Deus tem algo para fazer na tua vida. Não deixe, tome a decisão correta. Se você não se desviou, mas está com o coração angustiado, se talvez você tenha olhado e falado, mas não sei. Não tem não sei, querido. Se não sei, vai saber. Deus vai se revelar para você. Se você buscar, Deus fala que aquele que busca, Ele se revela, você vai achar. Se você bater, Ele vai abrir. É o que a palavra de Deus, é o que Deus fala para você hoje. Então tome a decisão correta. E é interessante, né? Às vezes a pessoa está assim, dentro da igreja. Ruth, né? A figura daquele irmão que está dentro ainda, está na comunhão, mas às vezes está lá. Fala, você é moabita. Sabe os padrões religiosos? Você não tem condição. Você é um qualquer. Você nunca vai chegar lá. Talvez ouviu isso, ou talvez o inimigo soprou isso no teu ouvido e você acreditou. Não acredite, porque é Deus que faz, não são os homens. Entenda isso. Olha que interessante, você vai lá no capítulo 2, Ruth, ela toma uma decisão correta, falou, não, eu vou batalhar, eu não vou desistir não. Ruth acabou de chegar lá em Israel, na tribo de Noemi, onde ela vivia antes. E ela falou, vou arregaçar as mangas, vou correr atrás, vou fazer a minha parte. Quer saber, eu vou lá para colher. Eu vou lá para colher, porque minha sogra, ela precisa ser sustentada. Eu preciso buscar em Deus, eu preciso do alimento de Deus, porque tem alguém que está precisando ser alimentado. Eia, presta atenção. Se Deus tem falado, não desista de pessoas que Deus tem falado para você interceder. Essas pessoas precisam ouvir uma palavra, elas precisam de um alimento. E você não pode desistir, você tem que buscar. Você tem que buscar. E olha que interessante, ela decide ir. Ela vai numa terra estranha. Sabe, as dificuldades estavam todas contra ela. Ela não conhecia ninguém. E ela começa. Mas a disposição dela, Deus olha para a tua disposição, meu irmão. Deus olha para o teu empenho. Deixa o resultado na mão dele. Se esforça, faz o teu melhor. Porque quando o teu melhor se encontra com o melhor de Deus, algo maravilhoso acontece. Coisas grandes acontecem, não porque eu sou alguma coisa, porque eu faço alguma coisa, mas porque o melhor de Deus encontrou com a minha disposição. E aí você olha lá no verso 5 do capítulo 2, Boaz pergunta, quem era a Ruth? Quem é essa moça aí que está perto? Nunca vi ela, quem é essa aí? Você que abandonou a comunhão da igreja, você que está pensando em abandonar, porque não viu resultados, porque esperou em homens, Jesus está perguntando sobre você agora. Ele está falando, quem é? Onde está aquele? Onde está aquela? Aonde está? Talvez você vai ouvir uma resposta, ela é moabita. Foi a resposta que aqueles homens, entenda a figura profética que Deus está falando para você hoje. Ela era uma moabita mesmo, eles não falaram nada, mas às vezes a gente ouve, é aquela pessoa lá que dá trabalho, é aquela pessoa que vive enchendo o saco da gente. Talvez você ouviu isso, mas não foi de Deus.
Deus não vai se pautar pelos padrões e pelos rótulos que os homens dão. Ele não vai se pautar por isso. Deus, quando Ele olha para você, Ele vê o seu filho, o sacrifício dele ali na cruz. É assim que Ele vê você. Que você foi digno. Você teve o valor do sangue de Jesus para ser resgatado. Aí você vê, porque isso não afeta. De repente, Boaz, né, que perguntou lá, eu estou fazendo a imagem daquilo, da figura profética que Deus me deu. Mas Boaz falou assim: quem que é essa moça? Ah, é uma moabita. Ela está com a Ruth e tal, assim, começou a falar. Ela tem pegado aqui, né, tem colhido as espigas que caem. Jesus não se ateve se ela era, né, Boaz, que a figura de Jesus não se ateve se ela era moabita ou não, se ela era estrangeira ou não, se era pecador ou não. Mas ele olhou a disposição, ele enxergou Ruth. Ele enxergou Ruth. E quando Jesus reconhece o teu desejo de servir, Ele vai te abençoar, Ele vai mudar a tua história, Ele vai trazer novidade de vida para você, Ele vai fazer coisas grandes através da tua vida e na tua vida. Deus vai fazer coisas grandes para você. Escuta o que eu estou te falando. Deus está falando comigo, está falando com você nessa noite. Perdoa-nos, Senhor, como igreja, Pai, quando nós criticamos alguém, ou quando nós rotulamos uma pessoa, Deus, nos perdoa. Nós precisamos ser igual a Ti, Jesus, igual a Ti, ter o olhar correto, o sentimento correto. Continua orando, continua buscando. Deus vai fazer grandes coisas através da tua vida. Talvez você está se sentindo como uma moabita, aquela que estava no meio de estranhos. Ele vai te abençoar, porque Jesus está reconhecendo. E mesmo assim, quando Ele te abençoar, como Ruth, porque Boaz falou: não, você pode pegar aqui e tal, e faz, você fica à vontade, não sai para outro lugar, aqui você está segura. Jesus está falando para você: não sai da minha presença, aqui você está seguro. Mesmo que você enfrente situações inimagináveis, não saia de perto da onde eu te coloquei, porque comigo você está seguro. Comigo você está seguro. E quando Deus derramar bênçãos tamanhas sobre a tua vida, essa bênção não pode te corromper. Como Ruth não pode, porque quando Ruth foi abençoada, muito abençoada, ela vira e fala assim, né? Se você olha lá no capítulo 2, verso 13, ela declara assim. Ela disse: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou como uma de suas servas. Ela não se achou. Ela não achou: agora eu sou o cara. Olha só o que eu faço, né? Não é mais nem Deus que faz, é eu que faço. Quando Deus te abençoar, não deixa subir na tua cabeça. Entenda que tudo é Ele, tudo é para Ele, e é por Ele, e é Ele que faz. É Ele que faz. Sabe? Você tem que falar como fala lá em Lucas capítulo 17, né? Verso 10. Né? Antes do verso 10 ele fala assim: ó, se o seu Senhor chegar, mandar você servir, e você servir ele para ele comer, e só depois dele comer ele permitir que você coma, e ele vai falar: ó, servo bom, você fez tudo certo,
você tem que virar e falar assim ainda: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. Eu quero te falar, eu quero te desafiar hoje. Deus está te chamando para fazer além. Deus está te chamando hoje para fazer além. Deus está me desafiando hoje a fazer além. E através do que o Senhor está fazendo na sua vida, a pessoa que está machucada e está voltando para a comunhão da igreja, ou está se decidindo a voltar, vai mudar sua atitude, vai mudar suas palavras, porque ela vai ver o que Deus está fazendo na tua vida. E aí Noemi, quando o Ruth chega, isso é tremendo. Quando o Ruth chega, com os braços cheios, porque aquilo, querido, não era possível. Boaz vira e fala assim: não deixa, se ela pegar o que, porque era o seguinte, as pessoas que eram necessitadas naquela época, elas iam pegando o que caía no chão, o que os colhedores deixavam cair. Inclusive na lei de Deus fala: quando você estiver colhendo a tua colheita, você não colha tudo, deixa um pouco para a viúva, o órfão, para o estrangeiro. Mas eu quero te falar, Jesus não vai te dar sobra. Ele vai falar: não, se ela pegar também do que ainda não foi colhido, não fala mal com ela, porque eu estou dando. eu reservei para ela. E aí quando ela chega com uma quantidade que não seria possível para quem que pega os restos, aquilo que sobrou, e aí quando você pega essa lei, você entende, quando Jesus fala, aquela mulher cananeia fala para Jesus: não, Jesus, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem. Ela estava citando essa lei para Jesus, por isso que Jesus falou: eu não posso deixar de abençoar essa mulher, olha a fé dela, ela não está atrás da minha mão. Ela era uma estrangeira, aquela cananeia, ela citou a lei e falou assim: mas os cachorrinhos também come das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ela estava citando esse texto, que podia pegar aquilo que sobrava, deixava cair, deixava um pouquinho para quem era necessitado. E aí Ruth volta com as mãos cheias, repleta, algo que era impossível acontecer. Noemi olha aquilo, e aquele coração machucado vê: não, Deus faz mesmo, eu vou voltar, eu vou ficar firme em Deus. E aí aquela palavra que falava: não, eu caí em desgraça, Deus que me deu desgraça, ou aquilo tudo que ficava falando, muda para falar assim, como está no verso 20 do capítulo 2, e Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Ela louvou a Deus, ela parou de falar que Deus trouxe lamúria, machucado, tristeza para ela, e começou a falar: bendito seja o Senhor. É isso que a tua vida, como Ruth, como uma igreja de Deus, uma igreja que cumpre o propósito, vai fazer na vida daqueles que estão desviados, naqueles que abandonaram, ou naqueles que ainda nem chegaram ao Senhor. Porque eles vão ver o que Deus está fazendo na tua vida e através da tua vida. Não desista, fica firme, se derrama na presença do Senhor. E eu quero concluir aquilo que Deus falou no meu coração. A gente poderia ficar falando, eu poderia ir no capítulo 3, capítulo 4 todo, a gente poderia, queridos, eu fiquei horas aqui nesse capítulo, nesse livro de Ruth, quando Deus começou a me dar, eu fui entrando em extra, porque Deus começou a falar muito, e o tempo aqui não dá para compartilhar tudo que Deus falou, mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus, Ele está falando ao teu coração, muito além do que eu estou falando. Isso acontece quando a gente está disposto a buscar. Deus fala além do que o pregador está falando, porque é o Espírito que ministra, não é o pregador. Amém?
E aí, aquele que achava que estava amargurado, sem esperança, aquela Noemi que estava voltando, sem esperança, falou: não, não vou gerar mais fruto, meu ventre não gera mais. Deus vai te fazer frutífero. Deus vai te fazer frutífero. Eu quero terminar lendo esse texto lá no capítulo 4 de Ruth, do 13 ao 17, que ela fala assim: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois o filho de sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Olha só, Ruth, aquela que não desistiu, daquele que estava machucado, daquele que estava desviado, trouxe vida nova para Noemi. E Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Sabe, querido, eu não acredito em algo que eu faça e só eu seja o beneficiário daquilo, ou que aquele mérito é meu, mas Deus, às vezes, através do fruto que Ele gera na minha vida, Ele vai gerar o fruto na vida do outro. Foi o que aconteceu aqui. E as mulheres da vizinhança celebraram, e o seu nome disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. A moabita, que não desistiu, aquela que estava no meio de estranhos, porque ela provavelmente não foi aceita de cara, mas Deus olhou para ela. E o nome daquela estrangeira faz parte da linhagem de Jesus. Você lê aqui, porque você só lê um pedacinho, mas quando você chega no Novo Testamento e vê a genealogia de Jesus, Ruth está lá. Ruth está lá, o nome dela está lá, a moabita, o nome dela está lá. Aquela que provavelmente não tinha nenhuma chance de ter o resultado, porque às vezes as pessoas olhavam diferente para ela, mas entenda, quem olha para você e que importa é Deus, e através do que Deus olhar e fizer na tua vida, você vai abençoar a muitos. Amém? Eu quero abençoar a tua vida, quero orar, quero declarar essa palavra, que você possa meditar naquilo que Deus está falando, que isso não se perca, mas isso entre em teu espírito nessa noite, e que o poder do Senhor se manifeste tremendamente na tua vida. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida nesta noite, e declaro essa palavra, você que está me ouvindo, você que está me ouvindo agora, se você está na comunhão da igreja, mas tem sentido um peixe fora da água, ouça essa palavra. Deus está te chamando para ser uma Ruth, para ser alguém que vai fazer, parece que não é ninguém, mas vai fazer coisas grandes, porque Deus vai tocar na tua vida. Se você se desviou, tome a decisão correta de voltar para a comunhão, porque Deus quer te curar. Abre os teus ouvidos e os teus olhos para o Senhor. Se você às vezes pensar: mas Deus fez tanta coisa agora, não, Deus vai fazer melhor, Deus vai fazer maior, muito mais. Creia, tenha fé, venha para a presença do Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus e declaro, meu irmão, minha irmã, o teu lar será um oásis de paz, um oásis aonde muitos virão beber. Eu quero declarar, você que está passando por uma situação, você que está humilhada, você que foi humilhada, você que ouviu palavras duras, eu quero declarar, Deus te chamou para fazer grandes coisas, e aparentemente essa luta que você está tendo, ela não é nada perto daquilo que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. É como o apóstolo Paulo fala, que as nossas lutas vão parecer nada perto daquilo que Deus vai fazer de bênção sobre nós. Então eu te abençoo e declaro essa palavra profeticamente em nome de Jesus, amém. Deus abençoe tua vida, meu irmão, minha irmã, uma semana abençoada,
Adore o Senhor, ore, busque o Senhor em todo o tempo. Você ouviu os nossos avisos, está precisando de uma oração, não fique sozinho nessa hora, ligue, peça, nós vamos orar, nós vamos interceder. Você não é um qualquer, você é alguém que Jesus olhou e te escolheu e te chamou. Não desista. Nós estamos aqui como igreja para darmos suporte a cada um e recebermos também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Uma semana abençoada.